Fala pessoal, a gente tá aqui com dois convidados. Um já é da casa, você já conhece, Luciano Ribeiro, nosso treinador do Sub-20. E o outro aqui, nosso convidado, João Maradona. Ele é olheiro, já revelou muita gente aí. Diz só uns nomezinhos aí pro pessoal que ele já revelou. Joelito, Renê, Micael, Neto Moura, Fábio, Juninho, Joelso, né? Thalisson. Aí vai perder de vista, né? Então, assim, antes da gente começar, eu quero falar um pouco sobre a nossa lojinha aqui. A lojinha do Instituto GA, que ajuda os nossos meninos a crescer nesse sonho de se tornar profissionais. A gente tem alguns alojados aqui, a gente tem um custo para manter eles aqui. Então, você que acredita nesse sonho, quer contribuir, você pode estar adquirindo alguns dos nossos produtos, são as camisas do Instituto, um boné, uma squeeze, um copo. Também tem o Torcedor Celeste, que é aquele que você paga para ter alguns serviços aqui do Instituto, como fisioterapia, psicologia, dentista, clínico geral, entre outros. Você pode acessar nosso Instagram e ficar mais por dentro desse torcedor. É bom, não é, aqui? Com certeza, né? Já foi ali na fisioterapia? Já eu tenho acompanhado, né? Nós temos alguns atletas. Ontem mesmo eu estava com ela, né? Vendo a recuperação deles, né? E ela realmente trabalha, né? Ela disse que realmente não descansou. E desde de manhã até a noite ela realmente trabalha competente. É isso aí. E aí, João? O que tu achou aqui do nosso instituto? Não, a estrutura muito. Eu estava conversando com o Luciano, que a gente tem uma amizade há muito tempo, já Sim, trabalhando. sim. É quantos anos de amizade aí já? Faz tempo, desde 83, né, Luciano? Já vai uns 40 anos de amizade aí, né? Já. Jogamos junto no Santa, no Estado de Timbaúba. Moraram junto, né? Já. Fizemos essa parceria, uma parceria de amigos, né? Sim. E a gente teve a oportunidade de trabalhar. Eu admiro o trabalho do Luciano, porque é um trabalho raiz, né? Aquele trabalho que precisa ser feito na divisão de base. Né? Que hoje em dia dificilmente a gente vê isso na divisão de base. E o Luciano faz aquilo que o futebol tem que fazer, é ensinar a garotada, é o fundamento, né? Sim. Que tem que ser feito. Porque a gente vê jogador que chega no profissional, não sabe tirar um lateral, não sabe chutar em gols atacante. Hoje a gente tá vendo aí o futebol carente de atacante, porque hoje os caras se preocupam em fazer esse trabalho de fundamento. Eu não tenho nada contra, mas é um trabalho reduzido. Sim. Eu acho que o Luciano é um treinador que eu admiro muito ele, pelo trabalho que ele vem fazendo aqui em Pernambuco. Eu acho que o Luciano é um cara que precisa de uma oportunidade, né? Já teve em time grande, mas é uma oportunidade os caras verem mais Luciano. Eu admiro muito o Luciano porque ele é um cara que gosta de trabalhar. Ele gosta da profissão dele, né? Ele não é profissional porque... Ele é profissional porque ele gosta de fazer, ele motiva o garoto, ele mostra para o garoto como que o garoto tem que fazer. É porque a gente vê muita imprensa cobrada, os atacantes que não sabem cabecear, né, que não sabem finalizar, né, os zagueiros que não sabem se posicionar, os laterais. E o Luciano passa isso para os garotos, né? E isso é muito importante. Eu acho que ele está aqui num time numa estrutura, num projeto, mas com uma estrutura boa, que eu vim aqui agora mais conheci, né? Eu que conheço o Brasil quase todo, já viajando, já conheci várias equipes do futebol brasileiro, né? Tive a oportunidade de trabalhar 12 anos no esporte, né? Trabalhei no Santa, no Náutico, tive no Porto de Caruaru, o jogador que surgiu lá, a maioria foi Luciano, né? Que eu levei também, jogador como Joelso, como Helder, Piauí, Rômulo, né? Paulista, Marquinhos e vários jogadores, né? E tive a oportunidade, tenho orgulho de trabalhar com o Luciano, que é um cara sério, né? Um cara que... sempre eu falo, Luciano precisa, os caras dar essa oportunidade para ele trabalhar numa grande equipe, porque eu acho que a grande equipe precisa de um cara feito de Luciano para trabalhar, para mostrar ao garoto que ele tem que fazer, como eu frisei, funcionamento, que hoje a gente vê muito defeito do jogador, isso aí. E eu acho que os clubes que investem na divisão de base tem que ter esse cara que faça esse trabalho, né? Que trabalhe junto com os estudiosos, tem que ter um profissional, o cara que foi ali de dentro, o cara que jogou. Sim. E professor, o senhor agora está com o Sub-20. O que é Copa? Eu quero. Mas eu também queria colocar algumas pessoas aqui. João falou muito, né, no meu nome. Sim. Mas nós temos aí grandes profissionais que estão, né, hoje praticamente esquecidos. Né? Vai ter que trabalhar em clubes do interior, não tem mais oportunidade. Né? Eu vou frisar aqui alguns. Nós temos aí Neco, né? Adelmo, né?
O próprio Carlos que nós trouxemos aqui, que hoje aqui está com a gente no 17, Isso aí. né? Não só como treinadores, né? Mas como preparadores físicos. Nós temos treinador de goleiro que está aí, Cristiano, né? Nós temos muitos bons aí, que realmente o futebol hoje foi deixando a gente mais ou menos de lado, porque nós somos de uma geração, né, que o futebol nos dava possibilidade, dava oportunidade, e nós mostramos trabalho, certo? Mas com essa modernidade, esse modelo de linguagem, futebol não mudou nada, a sua essência não mudou. Mudou foi o linguajar que hoje é usado, mas nós não deixamos, não esquecemos o futebol. Futebol ainda não mudou, ainda é o mesmo, Sim. a mesma coisa. Então, precisa as pessoas acreditar numa questão de achar que nós estamos ultrapassados, né? Não existe isso. Poderia, como o João até frisou aqui, os estudiosos, porque muita gente hoje está sendo formada dentro de uma faculdade. E futebol é no campo. É dentro do campo, é quem jogou. Então, mas querem unir, então vamos unir a ciência com o futebol. Mas o futebol nunca vai ser uma ciência exata, né? Então precisa voltar a dar oportunidade a esses bons profissionais que sempre esteve aí no mercado e hoje não consegue mais trabalhar em equipes da capital, porque com a linguagem moderna do jeito que está, dizem que a gente está ultrapassado. Mas o futebol não mudou. Sim. Mudou foi a gente querer copiar outros modelos, perdemos a nossa identidade de futebol. O futebol brasileiro perdeu a sua identidade, certo? Tentando copiar o europeu. O europeu. Sim. E nós somos os melhores ainda, com 5 títulos mundiais, né? Todo mundo corre para copiar o nosso modelo. Antigamente chegava todo mundo aqui para estudar o nosso futebol. Hoje a gente está invertendo. Isso é falta de uma identidade, né? Então, precisamos resgatar essa identidade, voltar ao que era feito, certo? Agora, que melhore, né? A gente sabe que muitas coisas que foi na minha época quando eu jogava, certo? A gente mais precisa, né, de uma roupagem nova, sim, sim. certo? Mais moderna, mas não está ultrapassado. O senhor acha que é justo, tanto com o senhor com o Bill, que está aqui dentro do estúdio, falar que vocês são da velha guarda do futebol, e aí tem esse choque com o pessoal que está chegando agora, porque o cara que ele investe no futebol, ele quer investir até na tecnologia que está na bola, né? Tá no jeito, a bola, com todo aquele negócio. Então, o que você acha? Como é que deveria ser feita essa mesclagem entre a velha guarda e a tecnologia? Porque se der todas as condições, né, se você pode agregar conhecimento, é excelente. É sempre bem-vindo, né? Bem-vindo, certo? Mas não pode deixar nós que jogamos, que somos do futebol raiz, de lado. Tem que conciliar, eles têm esse mais novo, que vem com conhecimento, mas tem que escutar nós que já vivemos isso, já vivenciamos, jogamos. Então, eu tenho muito mais condição, juntamente com o João Maradona, com o Cristiano, que nós jogamos profissionalmente. Então, você tem como passar toda uma situação para eles, sim, certo? E eles trazem ao estudo a ciência, sim, sim, certo? Mas nunca pode deixar esse pessoal da velha guarda de fora. sim. Então tem que agregar conhecimento com a nossa experiência. Anda junto, porque é só nos escutar, porque a gente já vivemos isso, né? Então a gente tem muito conteúdo para se passar. O senhor, como da velha guarda, que já está há muito tempo no futebol, o que o senhor acha que poderia mudar hoje em dia no futebol? Que o senhor vê que é um erro que estou cometendo, que o senhor, pela experiência, acha que deveria mudar? Você vê como é que o futebol pernambucano está, né? O futebol pernambucano foi um dos melhores futebol do Nordeste, né? Era a quarta força hoje do futebol. Era a quarta e a quinta do Brasil. E o futebol caiu por quê? Eu acho que os caras, os diretores que estão entrando, tem que, é como o Luciano falou, tem que escutar a velha guarda, né? Os caras que foram dali de dentro. Não é que o estudioso não tem oportunidade, tem que ter oportunidade junto com o cara que jogou, junto com os profissionais, como o Luciano frisou, como o Adelmo, como o Neco, né, o Neco Gomes, todos esses treinadores que têm serviço prestado. Neco tem um serviço prestado
No Sport que dispensa comentário. O Levi a mesma coisa, passou no Sport, onde surgiram os jogadores, né? No tempo de Levi foi René, foi Renato, no tempo de Neco foi Neto Moura, Joelito, né? O próprio Maílson foi com o Neco e outros jogadores. É isso que o futebol pernambucano tem que rever isso aí. O cara feito Luciano era para estar trabalhando num time grande desse, do futebol pernambucano. Porque os clubes de Pernambuco, a gente faz quanto tempo que o Santa Cruz não revela um jogador? Quando o Santa Cruz não vende jogador, o Náutico, né? O Sport ele teve a oportunidade de vender 2 ou 3 agora, foi que salvou o Sport. É por isso que o futebol pernambucano ele tem que investir na divisão de base e botar as pessoas competentes, né? Tem gente que bota por amizade, que futebol virou amizade hoje. Futebol não pode existir o coração, tem que existir a razão. E tem bons profissionais aqui na velha guarda, como eu frisei, Neco, Adelmo, Luciano, Levi e outros daqui de Pernambuco que são bons profissionais. Os caras preferem contratar gente de fora. Feito o Náutico agora, não tenho nada contra o rapaz, mas trouxe um treinador de Santa Catarina. Será que Pernambuco não tem um treinador bom? Tem, os caras têm que acreditar e confiar nas pessoas que são daqui do Nordeste. Porque tem, como eu frisei, tem vários bons treinadores. E a divisão de base tem que ter aqueles caras, né, que foram da bola, junto com os estudiosos. Para quê? Porque eles formam jogadores que se os clubes não investirem na divisão de base, como é que vão ficar? Como é que está a Náutico agora que não tem um jogador para vender, Santa Cruz e Sport? Fica difícil, porque investimentos são caríssimos na divisão de base. Se você não investir, aí fica difícil. Sim. O professor Luciano acabou de falar sobre a identidade do futebol brasileiro. O que é que o senhor acha que está sendo perdido nessa que a gente está copiando do futebol europeu? O que o senhor acha que está sendo perdido de principal, que é o melhor que a gente tem? O que eu acho, né? Falta os trabalhos aqui. Nós jogávamos de um jeito, né? Hoje você está assistindo futebol, é o mesmo modelo que joga. Sim. O jogador pega uma bola na intermediária, aí joga para trás, para ter posse de bola dentro do seu campo. Não agride o adversário, né? Aí, para nivelar no mesmo tempo de posse de bola. Mas é aquela posse de bola enganosa. Você tem a posse de bola, trabalha lá, lateral, zagueiro, outro lateral, trabalha aqui. Aí o cara aperta o goleiro, aí joga de novo ali e fica ali o tempo todo, mas agredir o adversário não tem. Então, o futebol nosso, antigamente, era o ponto a pegar a bola, ou o meio a pegar, procurar ali, meter no ponto, o ponto aí pro drible, individualizava, fazia a jogada. Então, era espetáculo, futebol entretenimento. Hoje deixou de ser isso, virou uma coisa de resultado, né? Muitos treinadores jogando pela bola, com medo de perder o emprego, então se joga lá atrás, aí faz 2 linhas de 4, é tanta coisa. E o essencial do futebol, que é a qualidade técnica, que você vai assistir, você quer ver um drible, você quer ver um jogador dando um banho, um chapéu, como quer que seja, o jogador driblando, o cara dando uma puxeta, dando uma bicicleta, você quer ver espetáculo no futebol. Sim. Aí a gente ficou muito previsível. É aquele 2 times que jogam um espelhado no outro, a mesma formação, e fica aquela mesmice. Não tem. Aí pega a bola aqui, joga para trás, o outro tufe, ganha a bola. Ganhou a bola, joga para trás, fica lá e agride lá. Né? Aí fica isso aqui. Sim. E o futebol brasileiro nunca foi isso. Né? Então a gente não tinha revelado o Garrincha, que era um dos maiores dribladores, Pelé, né? Que fazia gol, jogava em função do gol adversário. Você tira que antigamente a média de gol era muito alta. Sim. Aí onde é que você vê a média de gol hoje? Nos campeonatos europeus. Porque os caras jogam para frente, vai jogar para frente e procura, né? O gol. Joga querendo o resultado. Aqui não, fica lá preso, joga no erro do adversário, que são chamados de reativos, time que dá a bola para o adversário, para neutralizar as ações dele, para jogar no erro do adversário, por uma bola, e jogar, fez um gol e se fecha de novo, se já estava fechado o ano. Quando faz o gol é que se fecha mesmo. Aí fica jogando dessa forma. Isso não é futebol brasileiro, nunca foi. Né? Nós até pecamos uma vez, eu estava vendo a história do time de 82 de Tele Santana, que eu vi várias pessoas falando, porque era um time que me encantou. O Pep Guardiola, hoje é treinador, era o time, o modelo de jogo que ele se espelhou foi o Brasil de Tele Santana de 82. E o que é que depois eu vendo vários jogadores falando, não é? É que Tele, ele nunca se preocupou com o adversário. Ele se preocupava em jogar e agredir o adversário e massacrar o adversário, fazer gol. Ele era intenso, sim, mas nunca se preocupou com a retaguarda. Sim. Ele queria atacar o adversário. Porque ele atacando, o adversário deixava de atacar ele. Eu vi vários jogadores falando isso. O adversário tem que atacar a defesa, né?
Mas aí ele nunca se preparou para se defender contra ninguém. Ele só se preocupava em atacar o adversário, estudar os pontos vulneráveis do adversário e ele tirar proveito. Mas nunca, porque futebol, do mesmo jeito que você agride, você vai ser agredido. Sim. Vai ter alguém que vai lhe encarar. Muitos vão lhe temer, mas vai ter alguém que vai temer você, mas também vai lhe agredir. Sim. E vai ter aquele que vai jogar com você sem ter medo de você. Sim. Então o Brasil pegou uma equipe que jogou lá atrás, mas agrediu o Brasil. E teve a felicidade de fazer os gols e a gente tem que correr atrás, que foi a Itália. Aí um trabalho todo que estava encantando o mundo foi por água abaixo, porque futebol, uma coisa que eu tenho aprendido ultimamente, né? Cada adversário tem uma história. É um modelo. Eu não digo que você vai jogar no modelo do adversário. Eu vou dizer que a gente vai ter que marcar o adversário no modelo dele. Você vai marcar o adversário. Porque se o adversário joga no 4-1, 4-1, eu tenho que espelhar a minha equipe na hora de marcar o adversário. Agora, quando eu tiver a bola, eu vou jogar a minha maneira. Eu jogo contra o adversário no 3-5-2, eu vou ter que espelhar a minha equipe para marcar eles. Sim. Certo? Agora, quando eu tiver com a bola, eu tenho o meu modelo de jogo. Certo? Eu não vou espelhar da mesma forma que eu tenho que atacar ele, não. Ou então, muita gente usa o seguinte, que você vai jogar contra o adversário, joga no 4-1, 4-1, ele tira alguém da equipe dele porque ele acha que aquele jogador não se adapta, não consegue marcar o adversário, não consegue corresponder, né? Sim. Aí joga no 3-5-2, já tirou aquele e já botou o outro, porque aquele se adapta melhor. Eu não faço isso. Eu vou tentar capacitar meu jogador para marcar o adversário, vou dar esse subsídio a ele, porque ele aprendendo a marcar qualquer esquema tático, ele jogar contra qualquer adversário que jogue, eu estou dando muito subsídio a ele, entendimento do jogo, leitura de jogo a ele. Agora, o modelo de jogo nós temos que ter. E futebol tem uma coisa que se chama entrosamento. Então, se eu mudo o time toda hora, porque o adversário eu vou jogar contra ele, vou tirar o jogador, como é que esse time vai conseguir ter entrosamento? Nunca. Sim. Então, futebol é entrosamento, é conjunto, é os jogadores se conhecerem, porque existe as movimentações quando o jogador faz, que o outro já sente só em olhar para ele, já sabe a movimentação, e o outro já entende no olhar do outro. O time se movimenta de forma orgânica, né? Orgânica, organizada, uma equipe bem estruturada, uma equipe que sabe atacar, uma equipe equilibrada. Todo dia a gente treina em busca disso, do seu equilíbrio. Sim. Uma equipe que sabe atacar pelos dois lados, se o adversário der essa possibilidade, atacar por dentro, saber também se fechar na hora que for necessário, porque o adversário vai lhe atacar também. Então é você saber atacar, preencher espaço, para não deixar o adversário jogar quando tiver a posse de bola, principalmente dentro do seu campo, né? Então, eu vejo o futebol, certo, que a gente precisa voltar a isso. Nós temos treinadores que não se preocupem com o resultado. Mas é o modelo do futebol brasileiro. Que se você não conseguir, você perde 3, 4 jogos, você é demitido. Então o cara vai querer perder emprego? Não. Ele vai se fechar aqui atrás para tentar ganhar do adversário no erro do adversário. Vai ser um time reativo que vai marcar mais. Falando nisso aí, o senhor está até com um ponto na manga, né? Ganhou de 3-1. 3-0. 3-0 pro Cadência agora. O Cadência. Mas ali, ó, veja mesmo, você falou do jogo, sim, foi um jogo bom, né? Sim. Um adversário bom também que exigiu da gente e foi o melhor teste, né, que a gente poderia ter. Uma equipe mais velha, a média de idade mais velha do que a nossa, sim, porque a gente temos aí atletas 16, 17 na sua grande maioria, né? 17 e 18 anos, temos 2 com 06 e 303, né? E o time que a gente pegou, com certeza a maioria ali era 02, de último ano de junho. Dá pra ver que os caras eram maiores. Mais velho, mais encorpado, mas meu time encarou, jogou, convenceu, ganhou convencendo, não ganhou por acaso. Ganhou tendo o domínio do jogo, jogou com tranquilidade, né? Sim. Teve uns momentos ali até os 20 minutos um pouquinho afobado, mas depois equilibrou, principalmente o setor lá de trás. A gente equilibrou o jogo e também uma parte fundamental que eu disse a eles foi a partir dos 20 minutos do primeiro tempo a gente já começou a se sobressair fisicamente. Sim. Que até então o jogo estava muito parelho, né? O jogo muito de dividida, de muita imposição, mas depois a gente conseguiu já botar a bola no chão. E no segundo tempo, quando fizemos o gol, assim que começou, aí deu mais tranquilidade ainda. Sim. Certo? O time ficou mais equilibrado, saiu o terceiro, podia ter saído muito mais. Então, eu gostei, né? Então já se passou.
Foi importante aquele jogo. Então, vamos ver a sequência que a gente precisa evoluir. O próximo agora é quando? A gente temos um jogo amistoso, sábado, contra o Sub-20 do Náutico, no CT do Náutico. Porque na competição a gente folga, né? A gente só joga na próxima quarta-feira, tanto o 17 como o 20. Quem vai jogar é o 13 e o 15, né? Joga lá em Pontezinha. Certo? Então, a perspectiva de melhora, de crescimento é muito grande da equipe, né? Então esperamos realmente que eles cresçam, que eles evoluam para o próprio bem deles. Sim. O senhor agora falou que fez uma série de reportagens com o Esporte Espetacular, né? A gente fez uma matéria do Piauí agora, né? Sobre minha história, né? E os jogadores surgiram, né? Do Piauí, como o Renê, o Helder, o Rômulo, né? Sim. E eles vieram fazer uma reportagem comigo aqui, que vai... Sua história como olheiro, descobre os jogadores, né? Sim, sim. As peneiras, como é que é feita, as oportunidades, o tempo que a gente Quando tu vai para uma peneira olhar um jogador, qual é a principal característica que te chama a atenção, que faz o jogador destacar dos outros? A qualidade, né? Mas, hoje em dia, o futebol, como o Luciano está falando, mudou um pouco em termos de jogador rápido, né? Jogador intenso, né? A gente vê muito isso hoje. Então ele consegue manter a constância de jogador, os caras sempre querem o jogador aquele que mantém a regularidade, aquele jogador que seja intenso, rápido. O futebol hoje, né? Porque como o Luciano falou, mudou um pouco. Quem mudou um pouco o futebol é as palavras, né? Que os caras hoje inventam no futebol. Mas futebol não mudou nada, não. É a mesma coisa. Sim. Os caras falam, não, faz o facão. Né? É tudo só palavra para como de encher linguiça. Mas o futebol, é a mesma coisa. O que é o facão? O facão é um jogador que faz uma diagonal. Eu estava até dizendo a João, e eu fico dizendo por aí, eu digo, gente, é tanta palavra bonita, temporiza. Aí eu fui ver o que era temporizar, porque ninguém, você não vê, temporiza. Aí eu fui ver, temporizar, reter, conter. Aí o cara reter a bola, conter a bola, o cara tá saindo para atacar e segurar, prender, para deixar chegar mais vezes quando ele tá indo sozinho. Sim. Né? Se tá opções de passe, de fazer. Sim. Então o cara temporiza, então é isso, temporizar é reter, conter a bola. Eu fui ver o que é que significava, né? Porque temporiza. A marcação alta sempre existiu. A primeira linha de marcação, a segunda e a terceira. A linha abaixo, a linha alta. Sempre existiu. Então, externos, extremo, ponta direita e ponta esquerda. Sempre existiu. Sim. Aí muitas vezes os caras jogam sem um homem fixo ali. Aí falso 9. Para com isso. Para com isso. Porra, vai ter todas as vezes que se desenhar a bola pelas extremidades, alguém vai chegar lá. Não vai ter um homem ali presente? Sim. Aí falso 9, pra que falso 9? Falso, uma coisa que é falsa. Não precisa. Alguém vai preencher ali, o cara vai ser. Ou um meia, se você jogar com 2 meia, um vai preencher ali aquele espaço quando a bola estiver desenhada pelas extremidades, pelas laterais, né? Sim. Então o cara vai chegar. Alguém vai ter que estar ali fazendo aquela função. E geralmente a gente joga com um homem mais centralizado, a gente já tem. E o meia é o segundo atacante por dentro também, com o outro chegando do outro lado. Né? Então, eu não vejo muita coisa diferente não, viu? Mas é só o nome. É só o nome. Tem que fazer um dicionário agora, né? Você vê, o Porto, cara, você vê que o futebol pernambucano mudou. O Porto revelou um jogador que era os treinadores do Porto. Era Luciano, era Levi, era Edmilson. O Porto, quantos jogadores o Porto botou na seleção brasileira? Chiquinho, que teve o Chiquinho que foi lá, Chiquinho que revelou, Josué Araújo, Marquinhos, que foi o primeiro. Falando na seleção brasileira, hoje vai ter o jogo, né, no Brasil. E aí, o que é que vocês estão com a expectativa? A expectativa é grande, né? O Brasil está com uma grande equipe, né? Agora tá dando muito de zebra, né? Mas assim, eu vejo, Gabriel, assim, o Brasil com muitas opções, principalmente ofensivas. Que a gente, há um tempo atrás, a gente era viúva de Neymar. Sim. Se Neymar não jogasse, se não jogasse bem, a gente não chegava, não agredia o adversário e não era, né? Era assim. Hoje não, a gente tem muitas opções. Hoje ele já vai jogar numa posição de meia. Ele vai jogar como um 10. Que Tite botou 2 volantes e ele aqui. Aí joga. Se não me engano, o time é esse, né? Aí é Rafinha, né? Rafinha, aberto. Do outro lado,
é Vinícius Júnior e Richarlison centralizado na frente. Então vai ter esse trio com o Neymar chegando por trás, sendo aquele meia que eu acho que a gente, que o futebol brasileiro sempre teve. Aquele meia que chega por trás, que finaliza, ele que cadencia o jogo, ele que dá ritmo ao jogo, ou ele segura, ele é que faz o time jogar, através dele. Agora é um jogador decisivo, né? Então esperamos que os outros também, porque a gente somos uma seleção que sempre teve, numa mesma geração, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, veja quanta qualidade no setor ofensivo a gente tinha. Então, eu acho que pelo nomes que ele tem, pelo que eles estão representando hoje lá na Europa, nós temos condições. Agora espero que ele confirme toda essa expectativa que nós temos, né, neles, eles consigam realmente traduzir essa expectativa em resultado. É porque isso aí que o senhor falou agora sobre a seleção ser viúva do Neymar, é justamente isso que o senhor falou, né? O futebol brasileiro, ele perdeu essa essência de atacar, então o Neymar ele fazia esse negócio de atacar, então se o Neymar jogasse ninguém mais podia fazer, né? Você vê, né, Luciano, o futebol pernambucano, não o futebol pernambucano brasileiro, tá carente de meia, né? Naquele tempo a gente tinha meia como quem? Aqui, como Enágio, Denô, Baiano, né? Os meia que era goleador, hoje não tem. Não tem, Até no Brasil mesmo, o último que nós tivemos assim foi Alex. Aí teve Ganso, um pouquinho mais agora, né? Sim. Mas a gente sempre teve Rivaldo, Pelé, né? Era meia, aí você vinha Tostão, você teve Gerson, você teve Rivelino. Gente, a gente teve muito. O Ronaldinho Gaúcho, quando surgiu, ele era meia no Grêmio. O Denner, que foi um jogador que morreu. Gente, esse era para ser um dos melhores, eu acredito assim, pelo que Denner jogava. Pode buscar na história, que eu acho que eu já falei isso para vocês. Denner, gente, ele era, eu acredito que ele teria conseguido ser melhor do que Ronaldinho. Pelo que ele jogava, certo? E aos 23 anos morreu, né? Num acidente na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, né? Mas era outro meia. Jogador de muita velocidade, né? Velocidade, pisava na área. O gol do adversário, driblando ele para dentro do gol. Veja alguns gols que ele fez quando ele jogava pela Portuguesa, que, porra, encantou todo mundo. Ser objetivo, ser direto, e não era só contra time pequeno, não. Porque tem aquele jogador que ele é muito jogador contra time pequeno, é jogador de treino, chega no jogo ele não consegue. Tem aquele jogador que joga contra todo mundo, chega numa decisão, ele não consegue produzir aquilo que se espera dele. Ele se esconde, ele fica intimidado, ou com torcida, ou com a pressão que é o jogo. Muito sempre, né? Então a gente sempre teve costume de ter muitos bons jogadores, e era o meia. O meia botava a bola debaixo do braço, como se diz, ele batia a falta, ou ele fazia gol, ou ele deixava alguém na cara do gol. Ele resolvia o jogo. Nós tínhamos muito esse jogador, era todas as equipes, para você ver que antigamente todos os times de pelada tinham 10, que todo mundo sabia que era o craque do time. Então se tinha na pelada, imagina, todo time no Brasil tinha o seu 10. Todo time, sem exceção. Mas, então nós perdemos isso. Eu estava vendo o Luciano fazer o trabalho hoje, é por meia, pisar na área, meia tem que pisar na área, meia tem que chegar toda hora. A gente não vê os meia hoje, ele corre, ele toca, não vai. Você vê, é por isso que eu digo que na divisão do bairro tem que ter esse profissional que ensine o meia a pisar na área, o meia a fazer gol, que não tem mais. Feito antigamente. Eu sei que. Eu sei que o Luciano falou sobre essa questão do não focar no adversário, que tem que focar no time, e o time, se ele for bom, ganha, né? Mas o adversário que o Brasil vai enfrentar hoje, o que vocês acham? Olha, eu vejo assim a Sérvia, o futebol europeu, né, assim, em termos de qualidade técnica, melhorou muito. Porque antigamente o europeu era muita força. Sim. Mas com essa globalização, então mudou tudo. Todo mundo conhece todo mundo consegue ter um jeitinho do outro, né? Porque eu me lembro muito bem que antigamente na Europa, as melhores seleções que jogavam tecnicamente era a Holanda. Tecnicamente tinha os melhores jogadores, a própria Dinamarca no tempo lá atrás tinha. Hoje não, você vê uma Alemanha com mais qualidade, você vê, né, que antigamente não era. O futebol inglês, esses outros era muita força. Você vê que a Itália, ela é conhecida como, era um ferrolho, eles tinham muito zagueiro bom para você penetrar dentro da defesa italiana, que era o sistema que eles trabalhavam muito, era logo a
cozinha lá, ele ajeitar logo lá atrás. Se não tomar gol, a qualquer momento o adversário faz, eu vou lá e passo. Eu preciso não tomar. Que é esse sistema que o senhor falou, que cuida da defesa e... Pronto. Mas aí eu vejo hoje Sérvia e outras, como está muito globalizado e jogadores, um joga com o outro, joga brasileiro com eles, e eles então, já se copia muito, já sabe. Então, tecnicamente, todo mundo melhorou. Você vê que, tecnicamente, tem umas seleções mais fracas, tem, né? Outra que não pode subestimar. Olha aí, o resultado está aí, a própria Argentina que passou, a Alemanha ontem. Então, não pode subestimar ninguém, não tem mais ninguém assim. E a gente viu algumas seleções, tipo a Costa Rica tomar goleada, que tomou da Inglaterra 6-2. Eu tava passando ali embaixo. Pronto. Aí você ainda vê algumas assim. Sim. Mas no normal vão ser partidas mais equilibradas, né? Os adversários também já conhecendo o adversário, já estudou e vai dificultar. Sim. E aí você tem um jogador que a gente sempre fala, aquele jogador que desequilibra, né? Como esse dia, é o jogador que quebra as linhas, né, que eles falam, né? Que é o Neymar, que é o Vinícius Júnior. É isso que tem que vir das divisões de base. Se o plano de jogo da Sérvia for bloquear atrás e esperar o erro do Brasil, o Neymar vai... É um jogador que vai desequilibrar o Neymar. A gente torce, né, João? Para que isso realmente aconteça, que a gente precisa. E aí o Brasil tá vivo do Neymar agora, né? Mas nós temos o Vinícius, nós temos. Eu vejo também Rafinha também, o Anthony, nós temos uma geração muito boa. Esperamos que eles confirmem tudo que eles fazem nos clubes. Pela seleção. Porque, ó, a gente vai ver muito isso. Tem um jogador que é de clube e não é muito bom na seleção. Agora tem aqueles que quando veste a camisa amarela não sente não. Você vê o Romário, o Ronaldinho. Tem esses caras que parecem que foram feitos para vestir a camisa. Como é que acontece isso? O jogador ele joga bem na seleção, mas não joga bem no clube, ou ao contrário, joga no personalidade TV, né? Mas geralmente quem joga mais, geralmente todo mundo para ir para a seleção joga bem no seu clube. Agora ele precisa confirmar na seleção. Porque a cobrança é mais, né, Luciano? Nem todos conseguem, né? A gente já tem história aí, tem muitos jogadores bem dos seus clubes, mas não conseguem. Pronto, a gente vamos aqui falar. O próprio Messi tem muita dificuldade dentro da seleção argentina. E ele desenvolveu um futebol melhor. O que ele faz? Eu não vou. Paris Saint-Germain já está já encerrando o ciclo dele, né? Até final de carreira. Mas ele no Barcelona. Ele, mesmo naquele auge dele, ele sendo o melhor, ele nunca conseguiu produzir aquilo que ele poderia ter na seleção argentina. Né? Então, agora, veja, Cristiano Ronaldo, já é o contrário. O que ele faz no clube, ele faz na seleção. Sim. Ele já consegue. Ele teve uma bronca há um tempo atrás com a seleção portuguesa, não foi? Cristiano Ronaldo? Ou foi o Messi com a Argentina? Foi o Messi com a Argentina, né? Messi, já quando perdeu a segunda Copa América, desistiu. Porque eu vejo assim, eu vi o problema aí de Messi, é que Messi saiu muito novo da Argentina, né? Ele não jogou em nenhum clube na Argentina. Então ele não teve esse apego. Esse apego, né? Ele, há um tempo atrás, tem uns 4 anos mais ou menos, quando perdeu a segunda Copa América para o Chile, que ele perdeu 2 anos seguidos, porque a Copa América foi disputada no Chile, eles perderam. Aí no ano seguinte, como foi o centenário, aí botaram no ano seguinte já, foi no ano do centenário, teve a Copa América e foi nos Estados Unidos. Aí ele perdeu um pênalti contra o Chile novo, o Chile bicampeão. Aí foi quando ele pensou em desistir, não vestir mais a camisa da Argentina. Mas depois repensou, pediu, teve muito apelo, que ele não esperava todo aquele apelo do povo argentino para ele, né? Porque existia muita crítica de ele nunca ter vestido a camisa de nenhum clube lá e ter só, desde novinho, ter ido jogar fora, né? A relação do povo argentino com o Messi não é a mesma relação do povo brasileiro com o Neymar, por exemplo. Tá? Não é. E Neymar ainda foi feito dentro do Santos, né? E eu acho que Neymar vai fazer uma Copa melhor. Neymar está mais preparado, Neymar se preparou melhor. Neymar não vem de contusão, né? Sim. Eu acredito que Neymar vai fazer uma excelente Copa, porque Neymar se preparou, não teve contusão. É um jogador que está mais maduro, né? E eu tenho certeza que ele vai desequilibrar nessa Copa do Mundo. Como também, meu João, ele também, eu vejo assim, como ele mesmo, ele já vem, ele tem idade para ir para outra, sim, mas ele já vem falando que vai ser a última.
Então ele quer terminar. Que ele tem também para mais uma ou duas. Fechar com chave de ouro, né? Mas ele quer jogar essa. Porque outras, a situação financeira é muito boa, existe muita cobrança. Tu acha que se ele não conseguir, esperamos que não, né? Mas se ele não conseguir desenvolver o que ele pretende nessa Copa, ele vai querer participar da próxima? Caso ele esteja Possa ser, né? Mas eu já vejo alguns rumores assim dizendo que ele vai, essa seria a última Copa dele. Mas como o João disse aqui, ele já está mais preparado, mais maduro, não vem de lesão. Não é o cara da última Copa que se preparou mais. E Neymar é um jogador que desequilibra. Eu tenho certeza que ele vai desequilibrar essa Copa do Mundo. Bom, mas vamos voltar aqui a gente tá no macro, vamos pro micro. A estrutura aqui do Instituto, você mostrou tudo? Gostei muito, né? Vai ser um time de projeto, a gente vê equipe grande do futebol brasileiro, né? Clube grande, e não tem a estrutura que tem o Cruzeiro, né? O Cruzeiro daqui não tem. Gostei muito, eu não tinha vindo aqui ainda, mas Luciano me convidou a vir aqui. A quadra tá ficando bonita, né? Tá ficando bonita e tá de parabéns o presidente aqui, né? Essa estrutura toda aqui. O nosso o próximo objetivo é o campo. E o campo, né? É o nosso. Mas o que ele Meu sonho é esse. O que ele está fazendo aqui, ele está de parabéns, né? Tá com um grande profissional, Luciano, estou assumindo agora o Carlos Alberto, nosso treinador aqui, né? Cheguei, aparece aqui. Nosso treinador de goleiro. Eu tô escondido ali atrás da câmera. Cheguei, aparece aqui do lado. E eu estava conversando com o Carlos Alberto, já foram o quinto colocado nos campeonatos que estão disputando, né? E eu tenho certeza que aqui vai dar frutos. Vai dar frutos aqui porque tem grandes profissionais aqui. Sim. E aí, tem alguma coisa para falar? Tenho a pergunta do Bill. Puxa aí. Eita! A pergunta do Bill. Tanto o João como o Luciano, eu queria saber se algum atleta voltou, né? Para ajudar ele depois que deu certo no futebol. Olha, eu vou começar. Hoje eu tenho, né, a ajuda de Romulo, né? E eu tinha o pensamento, era esse ano fazer um projeto meu, né? E falei com alguns, mas aqueles que realmente o abraçou, eu vou dar 2, tanto o Romulo como o Santos, o goleiro, né? E eu acredito que ele vai continuar me ajudando, o Romulo, né? João, como porque pelo seguinte, eu sou treinador, então eu nunca me preocupei, né? E muitos pais de jogadores já chegou para mim, professor, se meu filho conseguir ser um atleta de futebol, virar um jogador de futebol, ele vai lhe ajudar. E eu queria que comandasse o destino dele, orientasse ele. Eu digo, eu não faço esse papel. Eu vou melhorar seu filho, eu vou trabalhar para qualificar ele. Essa questão de empresariar, de botar em clube, eu não misturo as coisas. Então eu nunca fiz isso. João não, João já tem essa função. João vai buscar o atleta, leva para o clube onde ele está trabalhando. Para ser qualificado. Ele trouxe o atleta que ele viu lá, gostou, tem qualidade, chegou aqui, entregou para o treinador e os caras vão fazer o trabalho. É diferente, né? E eu trabalho dia a dia de qualificar, melhorar. Sim. Então, João já levou para mim no Porto. E a gente vai voltar essa parceria dele trazer, como trouxe um garoto agora lá do Piauí, para mim, né? Então, João vê que tem um olho e eu vou melhorar ele, certo? Sim. Então, essa é a função de João. Então, João tem hoje muitos que viraram, muitos, não são poucos não, que dão um time bom, né? Você vê, tem o Joel hoje no Newcastle, né? O René está no Internacional. Tem 2 no Internacional. 2 no Internacional, porque como é o nome dele, o atacante? Micael, né? Estava no Salernitano, quando saiu do Sport do ano passado, foi para a Salernitana na Itália, voltou, está no Inter. Sim. Né? Então, Neto Moura no Cruzeiro. Então, João tem muito. Então, João trabalha dessa forma, então, e tem um reconhecimento deles, né? Que foi João que foi buscar ele, que trouxe ele para o clube. É outra coisa, é outro modelo, né? E ele pode ser ajudado, os jogadores, de outra forma. Sim. Porque foi João que descobriu ele. E eu vou melhorar eles. Eu tenho, né? Então a gente tem que ter mais essa parceria. De João e buscar. E o treinador confiar também, né? Alguns desses jogadores que fez sucesso, que hoje eles
tem essa gratidão por tudo, te ajudar a chegar... Tem uns que tem, né? Final de ano, ele manda uma garrafinha de vinho da Itália, Tem, o Joel já me ajudou, o próprio Rômulo, o Renê, né? Mas a gente, assim, sempre quer mais um pouco, né? Pelo que a gente sai daqui pro Piauí, pro Maranhão, pega um ônibus desse aqui, a estrada é longa, arriscando sua vida, né? Pegar um moleque distante e dar oportunidade. Sim. E você tem que ter a parceria, como o Luciano falou, do treinador confiar no seu trabalho. Se o treinador não confiar, vai tudo de água abaixo. E os treinadores que eu trabalhei, como eu friso sempre, Luciano, Neco, Levi, entendendo? Confiaram, por isso que o jogador surgiu também. Porque se não tem o dedo de Luciano, dos outros treinadores de Neco, de Levi, o jogador não tinha aparecido, né? Tinha ficado pelo meio de caminho. E você também, quando o Eduardo Batista estava no Sport, o Eduardo confiava muito no meu trabalho. Foi quando eu cheguei com o Eduardo, conversei sobre Neto, sobre o Joelito, né? O próprio Micael, que teve a oportunidade com o Nelsinho Batista. Quem deu a oportunidade primeiro a Micael foi o Nelsinho Batista. Quando o Nelsinho chegou no Sport, eu falei para ele, pessoal, observa um atacante canhoto que tem na divisão de base, que é artilheiro do Júnior, que Micael era artilheiro, mas no banco. Inclusive foi até pro América, não foi, Luciano? Os caras não acreditavam em Micael. Eu apostava, e os caras, muita gente não apostava. É como eu digo, se você não tiver a parceria do treinador que confie no seu trabalho, do cara que está trazendo, aí fica complicado. Tem vezes que muito jogador fica pelo meio de caminho por causa disso. Porque não tem essa confiança. Não tem essa confiança. No esporte, eu briguei por muito jogador, eu briguei pelo Maílson, que foi Paraíba, junto com o Gilberto, né, que botou ele para jogar, que foi o Neco que aprovou ele. O Renê, que foi o Levi Gomes, o Renato. E esse jogador, se você não tiver a confiança dos caras que tem no olheiro, né, como se diz, o olheiro que é o observador técnico, se não tiver, aí tudo vai para água abaixo. Se você não tivesse parceiro, né, confie no seu trabalho, aí, meu amigo, aí fica difícil. Tá respondido, Bill? Tá. Puxa aí. Tem mais alguma pergunta? Tem mais uma. Passa aí. Soltaram o Bill, né? Vai aí. Dentro do contexto geral, eu acredito que tem momento que o João, né, ele tá no clube, então ele é funcionário do clube. Isso é uma gratidão do atleta. Mas tem momento que ele vai buscar o atleta por vontade própria dele, por condições financeiras próprias. Vai lá, dá uma olhadinha, encontra o cara e traz. É aí que eu questiono. Quando ele traz o atleta é dele, ou é do empresário, ou é do clube? Não, eu agora fiz uma parceria com o empresário de Renê, que é o Portela, né? Marco Portela, e eu tô trabalhando para mim junto com ele. Trabalho, vou buscar, faço a peneira, né? E dou a oportunidade, esses garotos que querem a oportunidade, porque futebol não é fácil, é muito difícil. Sim. Muitos vão tentar e poucos vão chegar, né? Chegar aquele que tem personalidade, aquele que tem o sangue no olho mesmo, que quer vencer, né? Porque futebol hoje tá fácil, futebol não tá difícil não. Isso é para qualquer área na vida, não é só pro futebol. Você tem que ter determinação, você tem que ter a vontade, né? Você tem que ter o sangue no olho mesmo. Eu vou sair do interior, feito você tirou o Micael de Bacabal, tirou o Romo de Picos. É aquele cara que quer vencer, né? Desculpa. Que não é fácil não, é difícil, o Luciano sabe. Quantos jogadores não passaram no Luciano? Vão vingar poucos, vai vingar aquele que tem determinação, aquele que tem personalidade, né? Que a concorrência é grande, meu amigo. É muito jogador hoje querendo. Hoje eu sempre digo, hoje é um vestibular mais difícil que tem, é ser jogador de futebol. Que todo dia nasce um jogador de futebol. É complicado. E aquele que tiver determinação, que tiver vontade, né, de vencer na vida, ele chega. Qual foi a viagem mais louca que tu fez assim? Tu falou, eu vou pra tal lugar, entrou no ônibus e foi. Eu tenho várias, né, que eu fiz. A de Micael mesmo. A de Micael foi uma viagem que eu fui com o Neco, mas foi complicado. Quando a gente viu muita chuva, a gente no Fiat Uno, meu amigo. Foi complicado. O Neco chegou com os tornozeiros inchados. Meu Deus. Foi pra onde, João? Foi pra Bacabal. De Bacabal a gente foi pra Imperatriz. E trouxe Micael, meu amigo. Foi uma dificuldade para esse rapaz ficar no esporte. Os caras querendo mandar ele embora, né? No esporte mesmo, o Joelito foi a mesma coisa. Os caras queriam mandar o Joelito, então eu liguei para Luciano sabe. Luciano estava no Santa Cruz, não foi, Luciano? Foi. Os caras querem mandar o Joelito embora. Se você não tiver uma pessoa que brigue por você dentro do clube, uma pessoa que acredite em você, muito difícil chegar. Sim. Mais alguma pergunta, meu? Não, tá tranquilo. Bom, antes de acabar, eu queria convidar o senhor aqui para a inauguração da quadra. A gente vai fazer um culto, vai ter todos convidados, não sei já são da casa, mas eu queria convidar o senhor para vir aqui. A gente vai
trazer Matheus Brito, Pastor Lucas, nosso presidente vai estar presente. Vai ser um dia muito bom. A gente vai fazer um campeonatozinho, a gente tá organizando ainda, vai ter um campeonato de futsal ali. Se eu quiser ficar de olho nos meninos, é uma boa. Eu tô com essa parceria aqui com o Luciano, que é um parceiro, como eu frisei. Nosso amigo aqui, Bill, né? Treinador do goleiro, que é como se é um baluarte, é um cara que trabalha porque gosta da sua profissão, né? Sim. Um cara que tá todo dia aqui se dedicando, né? Esses garotos que sonham em ser jogador de futebol, que é difícil, como eu falei para você, e é onde que o jogador tem que reconhecer esse profissional, né? Quando chegar numa seleção, chegar numa equipe grande do futebol brasileiro, poder reconhecer pelo que eles fazem por esses garotos que quer a oportunidade, que a maioria dos jogadores vem de família humilde, família pobre, né? Sim. E tem jogador que chega lá em cima, tem vezes que não vou dizer todos, mas tem vezes que esquece a raiz, esquece as pessoas que ajudaram, e é desses caras que o futebol está precisando. O senhor, como uma referência aí, que já achou muita gente que deu certo no futebol, você poderia deixar uma mensagem aqui para meninos que sonham se tornar profissional, que estão aí esperando alguém achar eles? Que não desista do sonho, né? Sim. Todos têm sonho de jogar futebol, não desista, né? Estudar, que é importante, né? Hoje o estudo é muito importante, né? Porque se não for jogador de futebol, se tornar um cidadão de bem, né? Sim. E o trabalho que o Luciano faz também é um trabalho que agrega tudo, né? Um trabalho social, um trabalho que muitos garotos vêm para pegar a oportunidade aqui, que o Luciano está o dia a dia fazendo esse trabalho, e que não desista do sonho dele, continue, porque todos têm sonho de ser jogador de futebol, como eu frisei, mas é muito difícil, a concorrência é muito grande. Sim. Tem uma mensagem, Luciano, para deixar para os meninos? Continue acreditando, né? Ele não desista de você. Você vai encontrar dificuldade, você vai para peneiras, você vai encontrar pessoas que não acreditam em você, você vai escutar muito não. Mas quem não pode dar não é você para você mesmo. Enquanto você não desistir, ninguém pode dizer que você não vai se tornar um atleta. Ninguém. A sua história é você e Deus. De comprometimento, de perseverança, de fé. Então é a sua história, é a sua fé. Então você vai encontrar muitos não, mas nunca diga não a você mesmo. Sempre acredite e busque que você vai conseguir. Bill também acho que ele quer falar alguma coisa, tá? Cara. Na mesma linha de pensamento tanto de João como Luciano, eu ainda acrescento um pouquinho mais, velho. Eu quero dizer aos pais que vejam com quem seus filhos estão trabalhando, pessoas sérias, né? Dê uma olhadinha no extracampo do atleta, para que ele não se envolva com nada de errado e que as pessoas realmente que estejam orientando ele, seja realmente o futebol, seja pessoa idônea, seja pessoas que realmente visam não só o futebol, mas também a vida pessoal dele, né? Para que um dia ele se forme um profissional. É isso aí. Muito obrigado por virem aqui hoje, por participarem. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo, participar do nosso podcast. Lembrando que em março, né? Em março vai estar passando 4 matérias em 4 domingos do Esporte Espetacular com o João Maradona. Então o pessoal que quiser assistir é só lá, o 13, né? Bota no 13 e Esporte Espetacular. Muito obrigado por assistir até aqui. Esse foi o podcast de hoje e até o próximo.